Josué capítulo 24, do 14 ao 17, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviam vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Até aqui. Pai, obrigado por essa manhã. Pai, nós pedimos espírito de graça e sabedoria, revelação. Pai, que a palavra do Senhor ministre os nossos corações e que possamos, ó Deus, mediante a Tua palavra, termos uma postura de fé e corresponder com tudo aquilo que o Senhor deseja fazer e realizar em nossas vidas, em nossas casas. Nós oramos em nome de Jesus. Amados, nós devemos lembrar que tudo quanto foi escrito na Escritura, para o nosso ensino foi escrito. Ele diz, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para gerar em nós uma postura de esperança. Amém? Toda palavra ela é inspirada por Deus, assim diz o apóstolo Paulo. Ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. Ela é como uma espada que entra, para separar ali juntas medulas, a alma do espírito, para ao discernir os pensamentos dos homens, a palavra do Senhor nos levar a um lugar de obediência e submissão à voz de Deus e à vontade de Deus. E eu creio que quando nós lemos esse texto a respeito de Josué, a mensagem de Josué traz o que poderíamos chamar de defesa da fé, ou defesa da sua crença, defesa daquilo que ele acreditava e daquilo que ele queria revelar no seu estilo de vida enquanto servia ao Senhor. Quando nós olhamos para a primeira de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, nós temos uma escritura muito importante. Eu creio que Josué, ele estava realmente cheio desse entendimento, cheio dessa compreensão. E 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu creio que essa mensagem de Josué carregava esta verdade. Ele tinha uma resposta do porquê ele cria. Ele tinha uma resposta do porquê ele era fiel para com o Senhor. Ele tinha uma resposta do porquê ele andava com Deus. Ele tinha uma resposta do porquê ele queria servir a Deus, assim como levar a sua casa, servir também ao Senhor. Ele tinha um posicionamento muito firme, convicto. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra cujo título da mensagem é servir a Deus fielmente. Fielmente. Servir a Deus fielmente. Queridos, num tempo em que valores estão a ser negociados, verdades estão sendo alteradas, valores e princípios da palavra de Deus estão sendo questionados, nós precisamos escolher de que lado nós vamos estar. Nós vamos precisar escolher qual Senhor e Deus servir. Se nós vamos servir os deuses dos amorreus, o Deus desse mundo, se nós vamos servir a mentalidade que opera nesse mundo, ou se nós vamos servir ao nosso Deus fielmente. E é sobre isto que Josué está a falar com esse povo. Josué está dizendo assim: olha, nós fomos arrancados da casa da escravidão e da servidão, e nós fomos libertos desse lugar de prisão, e Deus se revelou de maneira tão poderosa enquanto peregrinávamos ao sair do Egito. Nós vimos o poder de Deus, nós vimos a manifestação do favor de Deus, e porque nós vimos, nós devemos a Ele fidelidade, porque Ele é fiel. Amém? Está comigo aqui? Devemos fidelidade.
Porque Ele é um Deus que fez algo que nenhuma outra pessoa poderia fazer a mim e a sua vida. Só Ele tinha e ainda continua a ter todos os recursos que eu e você, a tua casa, o teu futuro tem para lhe garantir uma vida de alegria e felicidade. Amém? Sabe, queridos, quando nós olhamos para isso, a mensagem de Josué traz essa verdade. É como se ele fosse um apologeta, ele estava defendendo a fé dele. Ele estava defendendo valores das Escrituras, princípios e verdades das Escrituras. E eu quero, através dessa mensagem de Josué, estabelecer com você aqui, ou extrair desse versículo, desse texto, parte daquilo que eu acredito ser fundamental para as nossas vidas e para a nossa fé cristã, ou os nossos valores, ou a nossa caminhada cristã. Sabe, amados, ao longo da minha caminhada cristã, alguns conhecem um pouco a minha história, mas eu me converti com 19 anos de idade. E eu precisei fazer uma escolha, efetivamente, desde os meus 19 anos de idade. E para um jovem se converter tão cedo assim, tendo diante dele tantos convites, tendo diante dele tantas propostas, tendo diante dele tanto a ser vivido, não é muito fácil. Porque um jovem que vai andar com Jesus, ele vai precisar abrir mão do pecado, ele vai precisar abrir mão dos vícios, ele vai precisar abrir mão da prostituição, ele vai precisar abrir mão da fornicação, ele vai precisar abrir mão de valores mundanos, pecaminosos, que não condizem com o estilo de vida cristã, né, que a palavra do Senhor peça que tenhamos. E quando eu me converti ao Senhor com 19 anos de idade, eu nem tinha tanta coisa assim, mas aquilo que eu achava ser tão valioso, eu deixei para trás. E muitas vezes, amados, nós precisamos olhar para as nossas vidas e fazer uma avaliação, se talvez há coisas que nós estamos a considerar tão valiosas que precisam ser deixadas, para poder viver aquilo que Deus tem para nós. Porque nós cantamos há pouco aqui, tudo que eu tenho é seu, não é verdade? E aí nós cantamos há pouco, eu estou gastando a minha vida, não é verdade? Eu estou gastando a minha vida, e a gente precisa dar um propósito para isso. Por que eu sirvo a Deus com fidelidade? Por que eu estou gastando a minha vida em andar com Deus? Porque Ele é fiel. Porque há uma recompensa. Davi, ele disse que pelo trabalho das mãos dele, ou pelas obras da mão dele, ele foi recompensado. Ele disse, segundo a pureza das minhas mãos, eu fui recompensado. Há uma recompensa por todo o trabalho e fidelidade para com Deus, que eu, você, a tua casa, vai receber, porque a palavra do Senhor nos ensina que Ele trará a recompensa consigo. Amém? Você está comigo aqui? Então eu quero, através desses valores e princípios da palavra do Senhor nessa manhã, trazer fé ao seu coração, no sentido de que a sua fidelidade vai atrair a recompensa sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Profetiza sobre ela, fala, tua fidelidade vai ser recompensadora. Você será recompensado. Você será recompensado. Olha só, primeira coisa que eu entendo nesse texto, pelo menos aqui, 3 níveis de fidelidade defendida por Josué. O primeiro nível de fidelidade é a fidelidade do eu, a fidelidade pessoal, a fidelidade do eu. Olha o que ele diz, o texto diz assim, versículo de número 15, lá ao final do versículo, ele diz assim, eu servirei. Eu servirei. A fidelidade pessoal, a fidelidade do eu. Eu servirei. Primeira coisa, antes de Josué querer comprometer a família dele, ou antes de Josué querer comprometer alguém, ele disse assim, eu estou comprometido com isso. Eu pessoalmente me comprometo a servir a Deus fielmente. Num tempo, como eu estava a dizer aqui, num tempo em que as pessoas só são fiéis porque o outro é fiel. Porque se o outro não for fiel, também não vou ser. Num tempo em que as pessoas dizem assim, eu só vou perdoar se ele reconhecer que ele errou comigo. E quando nós vemos nos princípios e valores da palavra do Senhor, a minha fidelidade não deve ser refém da escolha dos outros.
A minha fidelidade não deve ser refém se o meu marido é bonito, tem feito as coisas direita comigo, tem cuidado de mim. A minha fidelidade não tem a ver se a minha esposa tem lavado e entrega a minha roupa bonitinha. A minha fidelidade não tem a ver se o meu pai me deu um tênis novo, né? A minha fidelidade para com Deus não tem a ver se eu tenho um tênis novo que meu pai me deu, alguma coisa nova que meu pai me deu. A minha fidelidade para com Deus não tem a ver com a política financeira do país. A minha fidelidade para com Deus não pode ser refém das finanças. A minha fidelidade para com Deus não pode ser refém de coisa alguma. A minha fidelidade para com Deus, ela tem que estar condicionada aos valores e princípios da palavra de Deus, sobretudo um Deus que é fiel, um Deus que tem caráter, um Deus que prometeu e vai cumprir cada uma das suas escrituras, um Deus que já nos libertou. Se isso já não bastasse, irmão, sabe, deixa eu dizer para você, se houvesse um versículo na Bíblia, um só, e fosse o de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, já me bastaria. E olha que nós temos tantas promessas nas Escrituras, e me parece, para alguns crentes, que parece que elas não são suficientes. Olha que Josué 29, 11 diz, ele diz assim: bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Olha Deus se comprometendo aqui, planos de paz. Aí ele diz, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha Deus se comprometendo. Deus, Ele sempre se compromete. Deus, Ele é fiel. Mas muitas vezes, nós não nos comprometemos pessoalmente com Deus. E nós queremos que a fidelidade de Deus, ainda que o texto nas Escrituras diz, Ele permanece fiel mesmo em nossa infidelidade. Porque nosso Deus é bom. Sabe o que eu acho tremendo no caráter de Deus? Que Deus não muda. Hebreus 13:8 diz isso, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Graças a Deus que Ele não muda, Ele continua no seu lugar, porque Deus tem caráter, Ele não é homem para mentir, Ele não se arrepende, a palavra do Senhor diz isso. Agora, irmãos, imagina se Deus se comportasse como eu e você, nas ações de infidelidade que nós temos para com Ele. Como diriam os nossos amados portugueses, fogo. Seria difícil, querido. Eu acho que daí a gente ia ficar #chateado. Mas Ele é fiel. Então Josué, ele tem um comprometimento pessoal, ele estava totalmente comprometido com Deus e fielmente o servia. Como eu estava a dizer aqui, a fidelidade dele não era refém da infidelidade dos outros. A fidelidade dele não era refém dos reveses da vida. A fidelidade dele não era refém das lutas futuras. Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje pode estar tudo bem, mas amanhã alguma coisa pode não estar bem. Vira essa boca para lá, pastor. Hoje pode não estar bem, mas amanhã não vai estar bem. Porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. A sua fidelidade não pode ser refém das aflições que você está a passar. Pelo contrário, é no momento de aflição que a sua fidelidade para com Deus vai ser provada. Se você confia fielmente nele, de que ele vai abrir a porta e de que ele vai trazer o recurso, o favor necessário para que essa luta, esse revés, esse contexto seja alterado. E se você se entregar à incredulidade, à dúvida ou à infidelidade, aquilo que você gostaria que acontecesse de bom na sua vida, talvez o próprio Satanás vai reter. Olha Daniel no tempo em que estava na casa de Nabucodonosor. A palavra do Senhor diz que ele se coloca em jejum durante 21 dias. E a palavra do Senhor diz que passado muitos dias, o anjo chega para trazer a mensagem a ele. Por que não chegou antes? Porque ele diz, o príncipe da Pérsia, eu encontrei ele pelo meio do caminho para trazer a mensagem, eu vi uma guerra no mundo espiritual que me impediu de chegar aqui e trazer a resposta antes. E olha que Daniel permaneceu fiel, buscando ao Senhor. E às vezes, quando as circunstâncias chegam nas nossas vidas, nós não nos tornamos fiéis e queremos que a resposta do céu venha. Mas é lógico que não vai vir, porque o anjo não pode ser enviado para trazer uma resposta onde há infidelidade.
E mesmo que você esteja permanecendo fiel, você precisa perceber que há moveres da parte de Deus que talvez não chegue na hora que você precisa, mas na sua fidelidade, o anjo enviado da parte do Senhor, ou o mensageiro enviado da parte do Senhor, o favor enviado da parte do Senhor, ainda que encontre resistência no meio do caminho, o nosso Deus é mais forte para fazer cair por terra toda resistência, a fim de que chegue até ti, até a tua casa, o favor e a graça dele. Confie nele, permaneça fiel a ele. Sabe, é sobre isso que Josué, essa era a fé que ele estava a defender. Era esse posicionamento que ele estava a defender. Sabe, irmãos, em alguns anos de atendimento pastoral, o que mais eu vejo é a infidelidade dos líderes da casa. Ou a infidelidade do pai, do marido, ou a infidelidade da mãe, da esposa, porque estão ali numa luta, numa força entre, quem serve e quem não serve, ou só sirvo se o outro fizer o que é certo, eu só amo a Deus se a minha mulher se arrepender, se o meu marido se arrepender. A minha fidelidade não pode estar condicionada à fidelidade de alguém, a minha fidelidade tem que estar condicionada ao quanto Deus agiu em mim, o que eu carrego de Deus e o Deus que eu sirvo e sei quem Ele é. Amém? Você está comigo aqui? Então Josué, primeira coisa, ele se comprometeu pessoalmente com Deus. E nessa manhã eu lhe pergunto, você está disposto a se comprometer pessoalmente? Porque se você estiver disposto a se comprometer pessoalmente, você já sabe qual é a história de Josué. Ele entrou numa terra que emanava leite e mel e colheu das bênçãos do Senhor. Vamos avançar? A segunda coisa que eu encontro nesse ensino para nós, nesta manhã, é que havia uma fidelidade primeira de Josué, e depois ele estendeu essa fidelidade para com a sua casa. Ele diz, eu vou servir fielmente. E depois ele diz, a minha casa também vai servir fielmente. Amado, deixa eu falar uma verdade verdadeira. Não existe comprometimento ou fidelidade numa casa quando não há fidelidade dos líderes da casa. Filhos não servem a Deus, porque na sua maioria das vezes os filhos não servem a Deus, porque eles querem muitas vezes no início da caminhada cristã. Eles servem a Deus porque os seus pais estão comprometidos. Há um exemplo, há uma coerência entre o que fala e o que se pratica. Então os filhos, por verem a fidelidade dos pais, não só no falar, mas na ação prática da vida cristã, eles também servirão a Deus com fidelidade. Então é necessário percebermos que Deus ele estabelece as coisas de uma maneira muito coerente. E aqui Josué está dizendo justamente isso, ele está a nos falar justamente isso. Por causa da minha fidelidade, a minha casa vai ser fiel. Por causa da minha liderança, a minha casa vai andar debaixo de submissão. Por causa do meu posicionamento pessoal para com Deus, a minha casa vai servir a Deus com fidelidade. E nesta manhã, o que eu quero trazer ao seu coração é realmente aquilo que esse mundo precisa. Homens e mulheres posicionadas em Deus. Como eu ministrei a semana passada, o maior perigo que nós podemos correr, amados, é sermos confundidos com o injusto, com o incrédulo no nosso estilo de vida cristã. Porque o incrédulo, quem é o incrédulo? Aquele que não crê em Deus, aquele que não confia em Deus. E nós, aqueles que já conhecemos a palavra do Senhor e fomos resgatados do império das trevas, do domínio de Satanás, do presente século, nós não podemos ser incrédulos, nós não podemos desonrar a Deus, nós não podemos pregar uma mensagem com o nosso estilo de vida, com a nossa postura de fé, com incredulidade. Porque sendo incrédulo, eu posso ser confundido com um incrédulo. E nós temos tantas verdades nas Escrituras que falam a respeito de fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus é galardoador daqueles que buscam e invocam com fé. O recurso espiritual para que eu possa acessar o favor da parte de Deus, ou a manifestação e o cumprimento da palavra do Senhor na minha vida é fé, fé, fé. Sem fé é impossível agradar. Agora, veja só, Josué, ele disse,
Eu estou comprometido pessoalmente, mas não sou eu. A minha casa está comprometida em ser fiel para com o Senhor. Há um estudo muito interessante que fala a respeito do impacto da conversão de uma pessoa na família. Por exemplo, se uma criança numa casa se converter, existe 9% de chance da família se converter. É um bom percentual, amém? Mas está baixo. Significa que essa criança ela tem até uma influência na conversão. Porque se ela se converter, é como o Tiago falou aqui. A criança tem um coração muito puro. Ela não fica fazendo conta se Deus é fiel ou não. Ela não fica fazendo conta se Deus deve ser amado ou não. A criança ama. A criança, ela se entrega. Porque ela tem uma sensibilidade para sentir Deus, como muitos de nós adultos não a temos. Por quê? Porque a nossa mente está cheia de preocupação, o tempo todo. A gente está a duvidar. Mas a Bíblia não, esse estudo diz que se uma criança se converte, 9% de chance de familiares se converter. Se uma mulher numa casa se converte a Cristo, esse percentual aumenta para 22% de possibilidade de haver conversão na família. 22%. Olha que número maravilhoso, amém? Então, minha irmã, continua firme, continua fiel no Senhor, que Ele vai no seu devido tempo cumprir a promessa dEle, de alcançar o coração do seu marido. Seu marido vai ser um homem cheio da presença de Deus, porque Deus quer usar a vida dele. Permaneça fiel. Então, esse estudo mostra que se uma mulher se converte, 22% de chance de familiares se converter. Agora, você quer ver uma coisa tremenda? Se um homem se converte numa casa, 97% de chance da família se converter. 97% de chance. Isso é um estudo que foi feito. Isso me traz, ou nos traz como igreja, o entendimento de que um homem posicionado em Deus, de que um homem que serve a Deus com fidelidade, ele tem uma representação tremenda e uma influência tremenda sobre a casa dele, sobre os filhos dele. Sabe, amados, não tem como fugir dessa realidade. Deus estabeleceu que é o homem que tem que ser o líder da casa. Não adianta eu querer fugir disso. Não adianta você querer fugir disso. É tua responsabilidade, é minha. Não adianta você, homem, deixa eu me voltar para você, homem, com muito amor e carinho. Não é culto de homens, né? Mas deixa eu voltar com você com amor e carinho, né? Não adianta, não tem como fugir disso. A liderança espiritual da tua casa é tua, não é da sua esposa. É tua. Você quer bênção na sua casa? É você que entra na frente de guerra primeiro. Você quer que seus filhos andem no caminho do Senhor? É você que vai orar por ele primeiro. Mas ultimamente, há aqui uma troca de papéis. As mulheres estão precisando orar mais do que os homens deveriam orar. As mulheres estão a fazer tarefas que os homens deveriam fazer. As mulheres deveriam orar pelos seus esposos, orar pelos seus filhos, sim, mas quem tem que dar a cobertura espiritual, quem tem que guardar, proteger a casa é o homem, não é a mulher. Às vezes tem situações na vida cotidiana que é a mulher que está tendo que fazer algumas coisas, a mulher que está tendo que realizar algumas coisas no campo espiritual, porque às vezes os homens não se posicionam. E deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não estou aqui para lhe acusar, porque eu estou junto contigo. Eu também preciso me posicionar. O meu título, ou o título que eu carrego de ser pastor, não significa nada lá dentro da minha casa, sabia? Lá na minha casa, minha esposa não me vê como pastor. Lá na minha casa, minha esposa me vê como marido. Aí a coisa fica feia, irmão. Eu não estou dizendo isso porque eu quero ferir você, mas eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos. Cadê os 300 de Josué? Cadê os 300 de Josué?
melhorou. Cadê os 300 de Josué? Irmão, a gente pode ser tão usado por Deus. Querido, você pode ser um homem tão poderoso nas mãos do Senhor, se você quiser. Você pode ser ajudado pela graça de Deus de uma maneira tão tremenda. E Ele pode te posicionar de uma forma tão intensa nele, que nada vai parar. A sua casa vai prosperar. Você vai prosperar. Seus filhos andarão com o Senhor e amarão ao Senhor. A sua esposa será protegida e guardada. Sua casa será protegida e guardada. E a palavra do Senhor diz que tudo quanto botar a sua mão prosperará. Por quê? Porque você é fiel. Fidelidade atrai o favor de Deus. Agora, uma terceira coisa que eu olho para esse texto e aprendo, que ele diz assim: comprometimento pessoal, minha casa, comprometimento familiar, diz assim, serviremos. Amados, nós precisamos trazer a verdade sobre o que é servir a Deus. Trazer a verdade sobre o que é me mover em serviço para com Deus. Volte para as Escrituras comigo. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra serviremos no hebraico é a palavra abad. Ela tem um significado muito claro, muito específico. Abad. Eu e minha casa, abad Deus. Ele diz assim: trabalhar, servir, labutar, fazer trabalhos, servir a outro com trabalho, servir como subordinado, servir Deus, servir como uma tarefa levítica, levítica no aspecto do sacerdotal, ser trabalhado, tornar-se servo, fazer trabalho, servir como subordinado, ser levado ou induzido a servir. Servir a Deus é trabalhar para Deus. Servir a Deus é arregaçar as mangas. Servir a Deus é trabalhar em prol do reino de Deus. Servir a Deus é realmente me ocupar com uma tarefa que tem a ver com o reino de Deus. Não só com as tarefas que eu tenho na minha vida, de ter que trabalhar, ir para o trabalho, buscar recursos financeiros. Não, servir a Deus é voluntariamente me colocar a fazer algo em prol do reino de Deus. Servir a Deus é trabalhar para o Senhor. E nós precisamos voltar à essência dessa verdade. Porque talvez há muitos de nós que estamos tão ocupados com a nossa vida, que nós esquecemos de pôr Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos tão preocupados em edificar a nossa casa em muitos outros aspectos, no que é natural, mas tão apequenados em edificar a nossa casa no que é espiritual. O texto do profeta Ageu faz um duro questionamento a respeito das casas aplainadas, bonitas. Ele estava criticando a nação naquela altura, em que as pessoas estavam a edificar boas casas para morar, enquanto a casa de Deus era uma tenda. Enquanto a casa de Deus era qualquer coisa insignificante. E ora, note que as Escrituras nos ensinam que aquele que não trabalha, que também não coma. Então Deus não está falando sobre nós sermos negligentes no aspecto de prover para as nossas casas. Não, nós vamos trabalhar. Nós não podemos ser negligentes com relação a isso. Mas uma coisa não devia anular a outra. Então nós estamos gastando horas de trabalho e não estamos efetivamente servindo a Deus em coisa nenhuma. E sabe, Josué estava chamando o povo a um lugar de dizer assim: ei, vamos trabalhar, mas tem que ter alguma coisa que você se identifique dentro do reino de Deus, que você faça para Deus. Isso é a Bíblia.
Olha aqui, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Querido, Deus preparou algo para você fazer dentro do corpo dele, amém? Ele diz que nós somos como membros uns dos outros, e cada um tem uma função e tem um papel. Então, o pé é pé, a mão é mão, o ouvido é ouvido, olhos são olhos, ou seja, cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. E nós, enquanto cristãos, muitas vezes não estamos envolvidos no serviço da obra do reino de Deus efetivamente. E quando eu falo serviço da obra de Deus efetivamente, amados, leia-se, não estou falando só da igreja local. Há muita coisa para fazer na igreja local. Mas eu estou falando do seu testemunho lá fora, quando você tem um faminto e você dá a ele de comer. Quando você tem alguém nu e você dá a ele de vestir. Quando você tem alguém com sede, você dá a ele de beber. Isso é obra do ministério. Quando você pega o teu trabalho profissional e faz uso dele para revelar o reino de Deus na terra. Sabe, esses dias atrás eu estava a conversar com uma pessoa. Foi terça-feira ou quarta-feira da semana, que pela manhã, é um amigo que mora na Alemanha, e ele esteve aqui em Portugal durante um tempo, a trabalhar aqui em Portugal, por uma empresa da Alemanha, mas ele tinha um trabalho que ele acompanhava na Alemanha, na cidade ali próximo de Colônia, de irmãos portugueses que moram na Alemanha. E ele está a liderar esse grupo, e há pouco tempo atrás agora ele realmente se mudou para Colônia, para a região de Colônia, na Alemanha, para ele, por meio do trabalho dele, que ele tem, ele trabalha as suas 8 horas, suas 10 horas por dia, mas usando o trabalho dele, para poder cuidar das vidas que lá estão. Então, o trabalho dele não o impediu de servir a Deus. O trabalho dele não o impediu de fazer algo em prol do reino. O trabalho dele não o impediu. Se nós queremos fazer alguma coisa para o reino, irmão, nós achamos tempo. É só a gente querer. Eu estava a conversar com ele, eu falei, cara, como é que está a sua carga de dia de trabalho? Ele falou, Sandro, assim, eu trabalho minhas 8 horas por dia, minhas 10 horas por dia. Mas eu sei que o meu trabalho foi a porta lá na Alemanha para que eu pudesse discipular e cuidar dessas vidas. Então, eu divido o meu dia entre trabalhar e servir a Deus e cuidar dessas vidas. E ajudar no avanço do reino de Deus. Aí eu falei, cara, eu entendo você que boa parte da minha vida foi assim também. Boa parte da minha vida, eu saía da minha casa 6h45 da manhã, pegava um ônibus para andar 35 quilômetros até a empresa que eu trabalhava, numa cooperativa. Depois do meu trabalho, eu saía dessa cooperativa, ia para a faculdade, para fazer faculdade. 10 horas da noite, muitas vezes eu ia ou para o meu curso de casados para sempre, porque eu queria ficar casado e quero ficar casado muitos anos com a mesma mulher, glória a Deus, aleluia, por causa disso, por causa da palavra, nada, né? E na altura, eu realmente... Deixa eu deixar, essa frase talvez ficou ruim, né? Casado com a mesma mulher, glória a Deus, parece que eu estou querendo criticar alguém. Não, pelo amor de Deus, não interprete isso, é bom deixar isso claro. Porque nos dias atuais a gente fala as coisas, as pessoas nos interpretam equivocadamente. Não é disso que eu estou falando, não estou atacando a ninguém, tá bem? Mas eu saía da faculdade e ia para um curso chamado Casados para Sempre. Por quê? Porque eu e a Leslie, no começo do nosso casamento, a gente tinha muito B.O., irmão. A verdade era essa, só para você entender. E a gente precisava de princípio e valores da palavra de Deus para poder seguir adiante. Então, ia para o curso Casados para Sempre. Se eu não me engano, era na sexta-feira, eu tinha o meu discipulado, era 10h30 da noite. E muitas vezes o meu discipulado, com a minha liderança, ia até 1h30, 2 horas da manhã. E no outro dia eu acordava cedo e ia para o meu trabalho de novo, no sábado de manhã, lá para a mesma cooperativa, 35 quilômetros da cidade, para trabalhar o dia todo e voltava. Quando voltava, cansado às 17 horas, chegava na minha casa, trocava de roupa, a Léa já estava me esperando, o que a gente fazia? Jovens, vamos para o jovem, porque a gente naquela época ainda era jovem. Vamos para os jovens. Ia para os jovens, participava do culto, era ministrado pelo Senhor. Glória a Deus por isso, voltava para casa, saía com os amigos, compartilhava, tinha aquele momento alegre. No outro dia, que hora nós estávamos na igreja? 9h30 da manhã. Porque naquela altura ainda eu cantava, irmão. Fazia parte do louvor. Aí fazia parte do louvor e estava cedo, e chegava cedo, porque o culto era 10 e tal. Então eu chegava antes para participar e tal, e a minha esposa e a Léa chegava depois. Enfim,
Quando nós entendemos que o Senhor nos libertou para servir, a gente acha tempo para servir a Deus e não desculpa. Então a gente precisa ressignificar o que é servir a Deus, irmãos. Servir a Deus não é ficar paralisado, servir a Deus é pôr a mão na massa. E eu estava a conversar com esse irmão e ele falou, cara, agora sabe o que é interessante? Eu tenho lá um amigo, missionário, que ele trabalha com programação. E Deus chamou ele para o Oriente Médio. Eu falei, uau, sério. Mas como é que vai ser isso? Ele falou, ele vai entrar no Oriente Médio como um programador. E ele vai começar a trabalhar. Ele deu o nome do lugar lá. Ele vai começar a trabalhar como programador. Ele vai usar a programação para ganhar as vidas, para evangelizar. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas nesse mundo estão a utilizar do trabalho dele para pregar o evangelho. E deixa eu dizer, no seu dia de trabalho, você pode pregar o evangelho às pessoas. Você é um missionário lá na fábrica, você é um missionário lá na área que Deus te colocou, você é um missionário, só que você só vai ser esse missionário se você absorver essa realidade, essa verdade para o seu coração. Eu estou aqui, Deus me deu essa porta para me trazer recurso, mas Deus abriu essa porta para que também eu seja um missionário para evangelizar e alcançar vidas para Jesus. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, nós precisamos entender isso. E por último, qual era a base dessa fidelidade de Josué? Por que Josué estava firmado sobre isso? Olha o que o texto diz em Josué, no capítulo 14 e no capítulo 17. Ele diz assim, então, agora pois, temei ao Senhor e o serviu com integridade e fidelidade. A base do serviço de fidelidade e de integridade de Josué era temor. Temor. O que é temor, irmãos? Vamos ressignificar o que é temor? Temor não tem nada a ver com medo. Medo é uma coisa bem diferente de temor. Temor é ter admiração, ter honra, ter reverência, tratar com distinção, tratar com admiração. Agora, pois, eu amo tanto a Deus admiravelmente, intensamente, de maneira tão honrosa, que eu não posso não servi-lo, que eu não posso não entregar a minha vida em prol do ministério ou em prol do reino. Ele é tão admirável, ele é tão honroso, ele é tão digno, ele deve ser tão reverenciado através da minha vida, que eu não posso viver uma vida sem servi-lo. Você está comigo aqui? Pastor, está bravo hoje? Não estou não, irmão. Estou animado. Porque se Deus está a trazer essa mensagem para o meu e para o seu coração, é porque ainda há muito para ser alcançado como o reino de Deus. Amados, se você olhar para a sua própria história, como você foi alcançado pelo Evangelho? A Bíblia caiu na tua cabeça e de repente você se tornou crente? Ou alguém, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, sua avó, ou um amigo trouxe as boas novas ao teu coração? Alguém fez isso. O Evangelho não chegou ao teu coração do nada. O Evangelho chegou ao teu coração porque alguém se dispôs a falar das boas novas. O Evangelho só alcançou meu coração porque alguém se dispôs a servir a Deus e ministrar o meu coração com as verdades libertadoras. E por último, amados, eu quero chamar a equipe do louvor, por favor, pode ir subindo. Presta atenção nisso. Eu estava a falar da base da fidelidade de Josué. Mas, irmãos, às vezes nós olhamos para as Escrituras e nós não nos apercebemos de algumas verdades que estão ali na entrelinha a respeito do resgate desse povo do Egito. Josué vivenciou a libertação. Josué, ele é parte daqueles que ouviam falar das histórias, dos sinais, dos moveres, do poder de Deus. É aquele que vivenciou o poder de Deus. É aquele que caminhava próximo a Moisés e viu as muitas intervenções de Deus na libertação desse povo da escravidão.
Querido, presta atenção, de tudo que eu falei nessa manhã para o seu coração, se tem uma coisa que talvez eu queira aqui que você abrir seu coração para ouvir e absorver, é o que eu vou te falar nos próximos minutos. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Olha o que o texto diz: depois foram Moisés, Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixe ir o meu povo para que me celebre. Êxodo capítulo 7, versículo 16. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixar o meu povo para que me sirva no deserto. Êxodo capítulo 8, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Êxodo capítulo 9, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo capítulo 9, 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. E por último, Êxodo capítulo 10, versículo 3. Apresentaram-se, pois, Moisés, Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. A maior batalha travada no Egito não tinha a ver especificamente com escravidão. A maior batalha travada no Egito entre Deus e Faraó foi libertar um povo para servir e adorá-lo. Libertar um povo para ser fiel a Ele. Querido, você foi liberto da escravidão do pecado para que você o sirva. Para que você o ame. Para que você o adore. Você foi liberto de todas as ações demoníacas, malignas desse mundo, para que você se ocupe com uma tarefa que tem a ver com o reino dos céus. Nós acabamos de completar 2 anos de igreja. Eu sei que a maioria de vocês são pessoas que estão a conhecer a Alcance e estão vindo de outros ministérios. E alguns de vocês até mesmo feridos no serviço do ministério, machucados por algumas questões que vocês vivenciaram na igreja. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a minha oração a Deus desde que eu cheguei cá é: não deixa ninguém quieto nas cadeiras dessa igreja, Jesus. Não deixa ninguém tentando se esconder por detrás das suas dores e feridas ministeriais. Os incomode. Tira-os do lugar de desculpas, seja por causa do trabalho, seja por causa das feridas de igrejas, de liderança ou qualquer coisa que seja. O que eu mais tenho orado nesses dias: incomode-os, Jesus. Tira-os desse lugar. E essa mensagem nessa manhã, querido, é para que você entenda. Nós queremos que você faça parte do time que serve a Cristo para implantar o reino de Deus nessa cidade. Olha, não foi a igreja que te feriu. Não culpe a igreja, porque a igreja não é culpada da ferida que você carrega. Quem te feriu foi pessoas. Uma pessoa não é a igreja toda. Um pastor não é a igreja toda. Um líder não é a igreja toda.
O mesmo Deus que te tirou do império das trevas é o mesmo Deus que cura a sua capacidade de servir hoje. Então deixa eu lhe dizer nessa manhã, o que te trouxe até alcance? Porque foi a pergunta que Deus fez a Moisés. Ei Moisés, o que te trouxe até aqui essa sarça? Você fugiu do seu homicídio, do assassinato que você cometeu, melhor dizendo? Você está a fugir, né Moisés, da sua história. Você está a fugir do erro cometido. Você está a fugir da falha inicial do seu ministério. Ah, é isso que te trouxe aqui, Moisés? Então tira a sandália dos teus pés. O que o Senhor estava dizendo para ele? Sandálias representa a obra humana, que às vezes nós tentamos fazer do nosso jeito e não dá certo. E Deus está falando assim, dispa os seus pés para Moisés. Ele estava dizendo assim, eu quero que você ande com o pé sarado, que o seu caminhar não seja a partir daqui como um caminhar de alguém que está fugindo de alguma dor, de alguma decepção, de alguma coisa que te aconteceu no passado. Tira as sandálias dos pés, deixa os seus pés desnudos. Eu quero que você caminhe com os pés desnudos. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não quero mais que você use recurso humano para caminhar. Eu quero que você deixe que a minha graça te conduza. Mas não foi só isso que Deus tratou com Moisés. Deus tratou com o coração e com a mão de Moisés. Quando ele tem o segundo encontro, Deus fala assim, põe a mão para dentro do seu peito, Moisés. Quando ele pôs, tirou, a mão estava leprosa, porque o coração dele era leproso. O coração leproso tem serviço leproso. Então ele diz assim, põe a mão de volta, Moisés. E ele tirou a mão. E a mão saiu o quê? Pura. O que o Senhor estava dizendo a Moisés? Eu estou curando o seu coração, para que o teu serviço seja santo, para que você volte a servir. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, que está aqui, talvez o que te trouxe até alcance, foi ter saído de algum lugar que feriu o seu coração. Mas eu quero te dizer, eu entrego uma palavra profética para o seu coração, você não vai ficar preso e nem ferido. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que tem recomeço para cada um de nós. O Deus que eu sirvo é o Deus que tem esperança para cada um de nós. O Deus que eu sirvo é um Deus que pode mudar os nossos corações, curar os nossos corações e nos dar capacidade de andar com os pés sarados. Eu estou a te dizer isso não é porque eu conheço as Escrituras apenas, é porque eu vivi isso na minha própria vida. Eu também fui ferido por líderes e por pessoas. E durante um bom tempo da minha vida, eu não quis me envolver com o ministério. Aliás, deixa eu confessar meu pecado aqui, eu voltei até a beber. Eu me desviei. Talvez você está aqui hoje e talvez você não tenha voltado a algumas práticas de pecado como eu voltei. Mas não se iluda. A frieza e a desistência é um desvio do caminho. E o Senhor precisou, assim como aqui eu li em Êxodo 10:3. Ele fala assim, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Deixa eu lhe dizer, querido, no aspecto de servir a Deus, qual é o faraó que está governando o seu coração? Qual é o faraó? O faraó da decepção? O faraó da dor? O faraó do trabalho? O faraó da carga excessiva de trabalho? O faraó das finanças? O faraó da desculpa? Eu não sei. Eu tive o meu faraó. E eu precisei me humilhar diante do Senhor para que esse faraó fosse removido desse lugar. Para que eu pudesse voltar a sonhar em servir a Deus com amor e com alegria. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. E de todo meu coração eu lhe digo isso. Esse é o melhor momento, tanto meu como da minha esposa, da vida no ministério. É uma alegria servir a Deus. Deus curou o nosso coração. Deus curou os nossos pés. Deus curou as nossas mãos. Então nessa manhã, através dessa mensagem para o seu coração, o que eu quero trazer para você é esperança. Ainda existe unção para você.
ainda existe graça para você, ainda existe um Deus que quer te usar, ainda existe um Deus que quer, através da sua vida, visitar corações, restaurar corações. Deus quer te levantar, Deus quer curar seus pés, Deus quer curar seu coração, porque Ele quer que você o sirva com toda fidelidade, sabendo que Ele tem uma recompensa para a tua vida. Amém? Fique em pé nesse instante, por favor.